Ok, turma. Boa noite, né? Esse é o nosso primeiro encontro nesse curso, né? Nesse módulo de Geografia e História, de São Luís. Peço que, se tiver algum problema de áudio, vocês vão sinalizando lá no grupo, tá? Para eu estar olhando e o professor Jean também está nos auxiliando, tá bom? É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, nessa noite. Espero de fato que essa aula venha contribuir para a aprovação de vocês, né, que vocês consigam a tão sonhada vaga em um concurso público, né? E esse módulo, né, quero agradecer também ao curso Aritmética, né, pela oportunidade. E esse módulo, ele é de suma importância, né, para você estar adquirindo conhecimento e estar gabaritando, né, as questões específicas de geografia e história de São Luís, tá bom? Esse aqui é a nossa capa, né, do nosso slide de hoje, o nosso material que vai ser disponibilizado no grupo, né, para vocês estarem dando uma lida e também estar aprofundando melhor. Vocês podem estar fazendo anotações também, que é bastante importante nesse momento. E essa capa aqui, né, vocês já de cara já olham, né, o Centro Histórico de São Luís, que é um dos tópicos que a gente não vai abordar agora, só futuramente, quando a gente falar um pouco do Centro Histórico, da cultura ludovicense, certo? Mas são os monumentos, casarões coloniais que a gente conhece, para quem não é de São Luís, está conhecendo agora, né? E é de suma importância para a história da nossa capital, principalmente ali remetendo aos tempos coloniais, né? Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Hoje a gente vai falar sobre outros assuntos, né? Ligados primeiramente à geografia. Esse aqui, gente, é o sumário da estrutura, né, do edital da banca, que é o Instituto AOCP. E vocês podem observar que eu coloquei na mesma ordem que a banca colocou. Relevo, clima, vegetação, hidrografia, né, que é relacionado aos corpos hídricos da nossa cidade, São Luís, né, demografia, que são os estudos populacionais, a localização, né, da capital, São Luís, a divisão geográfica, economia e cultura, história e atualidades, tá? Da capital maranhense, tá bom? Essa aqui é a estrutura, o que a gente vai trabalhar ao longo, né, desse curso, serão 6 aulas, se eu não me engano, desse módulo, e a gente vai falar um pouco, né, sobre cada um desses tópicos detalhadamente por aulas, tá bom? E ao final do módulo, eu vou passar para vocês uma bateria de questões, né, para a gente estar resolvendo e olhando de fato como é que a banca ela cobra esses tipos de assunto, né, no dia da prova, tá bom? Bom, vocês conheceram a estrutura do edital. Agora a gente vai olhar aqui o que que nós vamos estudar na aula de hoje, né? Iremos estudar na aula de hoje o clima, o relevo e a vegetação da capital maranhense. Então, vocês podem observar logo, né, que nós vamos abordar os assuntos da geografia da nossa capital, né? Da nossa São Luís. Coloquei esse mapinha aí representativo, né? De localização, mostrando a nossa ilha, né? E aqui vocês podem observar o nosso litoral, né? Então, vamos lá, gente. Opa, eu me adiantei aqui. Gente, esses daqui são os dados, tá bom? Vou colocar para cá. Esses daqui são os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Para quem não sabe, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o nosso IBGE, né? Um órgão que é responsável, né, por disponibilizar e pesquisar os dados geográficos, não só de São Luís, mas de todos os estados do Brasil em geral, certo? E o IBGE tem as suas pesquisas, mas também tem o famoso censo demográfico, que ocorre aí a cada 10 anos, que infelizmente 2020 não pôde ser realizado por conta da pandemia, mas em 2021
2021, se eu não me engano, no ano seguinte o censo foi realizado, né? E a gente tem aí os dados, né? E também tem outras pesquisas dentro do intervalo desses 10 anos, né? Que é para estar atualizando o banco de dados do IBGE. Vocês podem observar aqui que nós temos o São Luís, tem uma área territorial aí de 583 mil quilômetros quadrados, uma população de mais de 1 milhão de pessoas, né? A gente tem ali alguns dados também de escolarização, de IDH, que são dados demográficos que a gente vai estudar não hoje, mas nas próximas aulas. Então, a gente desde já consegue observar através desses dados que São Luís é uma região, né, uma cidade, na verdade, uma capital bastante grande, né? Tanto que a gente está aí, né, entre o município mais populoso do nosso estado, do Maranhão, certo? Então, desde já a gente está vendo, né, a gente está estudando que se trata de uma cidade, né, que tem uma população bem grande, que tem uma densidade demográfica bem grande, né? Por quê? Por conta da sua questão territorial, a gente é um município, né, uma capital pequena, né, comparada às outras capitais aí do Brasil, mas por conta disso a gente tem uma densidade demográfica aí bem grande, né? Por quilômetros quadrados. Mas a gente está falando de uma cidade com bastante relevância, certo? Aqui nós temos alguns dados. Eu não, se vocês tiverem com alguma dúvida, tá? A gente pode estar sinalizando aqui ou no grupo e vamos seguir em diante. Esse aqui, gente, esse dado é o gentílico, né? Que é como as pessoas nascidas em São Luís, elas são chamadas, né? Tem São Luizense, né? Mas para quem mora em São Luís, para quem vive em São Luís, a gente retrata as pessoas nascidas na capital, né? Como ludovicense. A gente chama as pessoas de ludovicense, certo? A unidade federativa é o Maranhão, né? Que é o estado, inclusive São Luís é a capital desse estado, né? Do Maranhão. E São Luís ela está inserida numa região metropolitana. Aí vocês podem me perguntar, professora, o que é uma região metropolitana? É simples, gente. Uma região metropolitana é onde nós temos uma cidade principal, né? E essa cidade principal ela oferece às cidades pequenas de seu entorno infraestrutura. E além de infraestrutura, há um fluxo muito grande diariamente dessa cidade polo em relação às cidades ao seu entorno, os municípios pequenos, né? E é o que acontece na nossa capital, São Luís. Ela é uma cidade de bastante relevância para esses municípios pequenos ao entorno, e há diariamente fluxo de pessoas, de capital, de mercadoria, certo? Diariamente, e faz com que a gente esteja inserido numa região metropolitana. Exemplo, as pessoas que moram em São José de Ribamar, elas saem diariamente do seu município, São José de Ribamar, e vêm para São Luís cumprir as suas atividades laborais. Que atividades laborais são essas? Estudo, trabalho, pode ser uma dessas atividades laborais. E ela vem cumprir as suas demandas aqui na capital, na São Luís. E assim que ela termina, geralmente no final do dia, ela retorna para o seu município, que é São José de Ribamar. A geografia, ela chama esse movimento de movimento pendular, né? Que é onde uma cidade de bastante relevância tem esses fluxos com essas cidades pequenas ao seu entorno. E isso faz com que ali seja uma região metropolitana, né? E muitas das vezes, dentro das regiões metropolitanas, nós temos os municípios, né, as cidades dormitórios, que eu posso aqui citar São José de Ribamar. As pessoas saem de manhã cedo, vêm para São Luís, fazem suas atividades, estudo, trabalho, compras e volta para São José de Ribamar no final do dia para dormir. Por isso que são chamados, dentro da geografia, de cidades dormitórios.
Então, a região metropolitana de São Luís, se vocês podem até pensar, né, que os municípios ao entorno é somente São José de Ribamar, Raposa, é, Passo do Lumiar, mas não, gente, somos formados por 13 municípios, então a região metropolitana de São Luís são composta por 13 municípios, e vocês podem olhar aqui. Além da capital São Luís, nós temos Alcântara, que também é uma cidade que tem esse fluxo diário de pessoas, tem professor que mora em São Luís, mas presta serviço lá em Alcântara, e todo dia de manhã, 5 horas da manhã, pega o ferry, se desloca e no final do dia retorna para São Luís. Então há esse fluxo, né, de pessoas, de capital, mercadoria diariamente dentro da região metropolitana, com a cidade polo e os seus municípios ao entorno. Então, São Luís, Alcântara, Bacabeira, Icatu, Passo do Lumiar, Raposa, Rosário, Santa Rita, São José de Ribamar, Axixá, Cachoeira Grande, Morros e Presidente Juscelino são esses municípios que fazem parte da região metropolitana de São Luís. Então, se cair na prova, lá no dia, né, o Instituto OCP pode, de fato, cobrar uma questão assim. Por quantos municípios é formada a região metropolitana de São Luís? Aí você vai lembrar de mim falando aqui na aula. São 13 municípios, tá bom, turma? E municípios limítrofes são aqueles que fazem limites, né? Coloquei São José de Ribamaí, mas só que tem outros, a gente sabe quais são. Passo do Lumiar, Raposa, né? São José de Ribamar, tá bom, gente? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui no grupo se vocês estão falando algo. Não. Qualquer coisa é só sinalizar, tá bom? O professor Jean Souza pode estar me ajudando também. Eu nem sei aonde é que está o chat aqui. Enfim. Mas eu acho que se tiver mensagem, aparece aqui para mim, né? Ok, gente. Acredito que esteja tudo bem com o áudio também, porque ninguém falou nada. Mas vamos lá, gente. Qualquer dúvida, tá bom? É só perguntar. Então, gente, a localização de São Luís. Vocês poderão observar lá no edital que a localização está lá um dos últimos assuntos. Eu vou, né, falar sobre isso detalhadamente nas próximas aulas, mas eu quis trazer um pouco agora, né? Que é a localização de São Luís, o município é encontrado situado na região nordeste do Brasil. A gente sabe que o Brasil tem 5 regiões: norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. São Luís e o Maranhão se encontram na região nordeste, não se esqueçam disso, especificamente ao norte do estado do Maranhão, ou setentrional. A banca, ela pode cobrar esse nome, ao invés de colocar norte, ela pode colocar lá setentrional do estado do Maranhão. É a mesma coisa, é norte do estado do Maranhão, tá, gente? No domínio geoambiental denominado de Golfão Maranhense, possuindo 2 graus de latitude sul e 44 graus de longitude oeste. O que quer dizer isso? O planeta Terra, ele é dividido, ele tem ali as suas linhas imaginárias. Isso é assunto de sexta série. Nós temos o principal paralelo, que é a linha do Equador, e nós temos o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Então, no momento que o paralelo e o Greenwich se encontram, ali é uma coordenada geográfica, é um ponto geográfico. E São Luís, ela se encontra 2 graus abaixo da linha do Equador. Não se esqueçam disso, gente. Outra questão que pode cair. Então, a coordenada geográfica da cidade de São Luís é 2 graus abaixo da linha do Equador, tá bom? E no domínio geoambiental denominado de Golfão Maranhense. Professora, o que é o Golfão Maranhense? Gente, é um grande complexo geomorfológico, né? E ele está aí, ele tem a capacidade, né, as características grandiosas. Como assim, professora? Ele capta muita corpos hídricos, volumes de água dos principais rios maranhenses. Exemplo, Rio Itapecuru, Rio Muni. Então, o Golfo Maranhense, ele é uma característica marcante da nossa capital ludovicense, de São Luís, certo? E eu vou explicar isso para vocês nos próximos slides. Vamos lá?
O município de São Luís, falando ainda sobre a localização, ele encontra-se numa região de baixa latitude, 2 graus abaixo da linha do Equador, não se esqueçam mais disso. Localizado na zona costeira. O que é a zona costeira? É uma zona que tem ali o encontro com o mar, certo? E com pequenas altitudes. Por que pequenas altitudes? Por conta do relevo. São Luís está inserido numa planície, que eu vou explicar isso para vocês no próximo slide. Mas voltando para a localização, o estado do Maranhão possui o segundo maior litoral do Brasil, com 640 quilômetros de extensão, certo? Não se esqueçam disso. Vamos lá para o próximo slide. Aqui, tudo que eu acabei de falar representado em um mapinha, né? A gente vê aqui o Maranhão localizado na região Nordeste. A gente sabe que a região Nordeste tem 9 estados. Isso são coisas que a gente aprende lá no ensino fundamental, que às vezes a gente acaba esquecendo. E quando a gente chega num concurso, a gente se depara com esses assuntos e tem que relembrar tudo novamente. É normal. Aqui nós temos a cidade de São Luís, né? Uma ilha. A gente aprende que a ilha é uma porção de terra rodeada por água, de fato, sim. E aqui nós temos a Baía de São Marcos e aqui a Baía de São José, certo? O que é Baía? É quando o mar ele entra, ele consegue adentrar no continente. E aqui nós temos os nossos municípios que fazem parte da região metropolitana de São Luís. Nós temos Alcântara, Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, certo? Vamos lá para o próximo slide. Então, vamos lá falar sobre o Golfão Maranhense. Gente, o Golfão Maranhense, ele se constitui-se de um imenso complexo que coleta a água dos principais rios maranhenses. E os principais rios que a gente pode ver aqui é o Rio Mearim, o Rio Itapecuru e o Rio Muni, né? A gente percebe que é um complexo geomorfológico que recebe um volume de água muito grande e dos principais rios maranhenses. A gente sabe que o Maranhão ele é abundante em bacias hidrográficas, né? O que são bacias hidrográficas? É onde a gente tem um rio principal e vários afluentes que compõem esse rio. O que são afluentes, professora? São rios pequenos. Então, gente, a gente vê aqui nessa imagem de muito linda, inclusive, né? A do Rio Muni desaguando no Golfão Maranhense, indo de encontro com o Oceano Atlântico. Tá aí é, uma outra questão provável, né, que pode cair no concurso público, a banca pode cobrar. Que os rios ludovicenses, que a gente vai falar em outras aulas, eu estou focando aqui um pouco no Maranhão para explicar o Golfão Maranhense, que é ali localizado aqui na nossa ilha de São Luís. Os rios maranhenses, eles desaguam no Oceano Atlântico, a foz, né? Eles vão de encontro com o Oceano Atlântico. E é o que acontece aqui. O Golfão Maranhense é uma porta de entrada para o oceano. Então, os principais rios de São Luís, do Maranhão, eles seguem caminho ao Golfão Maranhense, certo? Então, o Golfão Maranhense é uma das é a maior reentrância do Maranhão, né? Da nossa capital, do Dom Vicência. Vamos para o próximo. Alguma dúvida, gente? Eu acredito que não, né? Tá todo mundo bem? Silêncio. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar ativando aqui o íconezinho do áudio, tá bom? E mandar abraço, tá bom? Então, vamos lá, gente. O município de São Luís, assim como a Ilha do Maranhão, formou-se. Professora, Oi. desculpa interromper. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. No, boa noite. Boa No noite. slide, no slide anterior, a senhora até falou que poderia ser uma pergunta da banca.
Seria em questão do Golfo Maranhense, quais são os rios que desaguam, é isso? Sim, pode ser uma questão. Aí você, Ah, tá. aí vai ter lá as alternativas. Rio Meari, Rio Itapecuru, Rio Muni, são um dos rios, os três principais rios, na verdade, que desaguam no Golfão Maranhense, tá bom? Então, Ah, pode ser sim uma questão que a banca pode cobrar, certo? professora, mas eles geralmente eles cobrariam os três ou somente um? Aí vai depender, porque assim, quando a questão às vezes vem uma alternativa, letra A, aí Rio Mearim, Rio, aí eles colocam o rio que nem existe no Maranhão e Rio Muni, aí Ah, letra tá. B, Rio Mearim, Rio Entendi. Itapecuru, Rio Muni. Eles vão Então cobrar os três. eles vão brincando para confundir o aluno, mas de fato, vai estar lá, se for cobrada a questão, né? Rio Mearim, Itapecuru e Rio Muni, tá bom? Ah, ok, obrigada. Nada. Vamos lá, gente. Relevo de São Luís. O município de São Luís, assim como a Ilha do Maranhão, formou-se há mais ou menos 1,6 milhões de anos no período Quaternário. Foi moldado a partir dos registros muito antigos reativados durante o período terciário, as espécies através de formas e fraturas. Gente, isso aqui é só um contexto, tá? Falando um pouco sobre a geologia do Golfão, é algo assim mais, como é que eu posso dizer, algo mais técnico, que eu acredito que a banca não vai cobrar, mas pode cair, né? Tudo é possível. Mas a geologia do Golfo Maranhense, é mais especificamente de São Luís, é formada por rochas e estruturas sedimentares, possuindo idades variadas. O que é estruturas sedimentares? Gente, o relevo de São Luís, ele é de planície, né? E planície, ao que? A deposição de sedimentos. Através de quê? Pelos rios. Os rios, eles trazem sedimentos no decorrer de sua passagem no relevo. E eu vou explicar isso para vocês aqui nesse próximo slide. O relevo de São Luís, questão que pode muito cair na prova, gente. Qual é o relevo de São Luís? Planícies fluvio-marinhas, colinas e tabuleiros costeiros. O que é planícies fluvio-marinhas? Primeiro, planície é plano. Então a gente vê que a nossa ilha de São Luís, ela tem um relevo plano, certo? E fluvio-marinhas porque tem influência com o mar, certo? Colinas. O que são colinas? São um relevo com um pouco de altura, vamos dizer assim, de um pouco ondulado. Ixi, 10 minutos. E o que são os tabuleiros costeiros, gente? Também são áreas geomorfológicas que se estendem ao longo do litoral. Nós somos ou não somos uma cidade litorânea? Somos, né? Então, São Luís, geomorfologicamente, falando de relevo, ela tem uma influência muito grande com o oceano, certo? Professora, a senhora está falando de relevo, mas o que é relevo? Pode surgir essa dúvida aí de vocês. Gente, relevo é as formas da Terra, as formas físicas da Terra, certo? Então, as formas físicas do nosso solo, né, do nosso relevo ludovicense é de planícies fluvio-marinha. Então, a gente tem o quê? Terrenos planos. Nós não temos montanhas em São Luís, isso não existe. Não temos planalto em São Luís, mas a gente vai ter planalto lá no sul do Maranhão, Chapada das Mesas, onde a gente vê aqueles morros altos, né, com o topo bem plano, mas a gente não vê isso em São Luís. A gente vê o nosso território bem plano, né? As praias. Então a gente vê que não temos grandes ondulações no nosso quê? Relevo. E por que, gente? Por que que isso acontece? Por causa também da hidrografia do nosso estado, né? Se vocês forem perceber aqui, o sul do Maranhão, ele tem um relevo mais alto, são os planaltos, ó, plano alto, certo? E é justamente nessa parte de amarelo que está
as nascentes dos principais rios que desagam lá no Golfão Maranhense. E o que que o rio ele tem capacidade de fazer? Moldar o relevo, né? É um agente exógeno, um agente externo que molda o relevo. Então, quando uma bacia hidrográfica, o rio, a bacia hidrográfica é um rio principal composto por vários rios. A nascente do rio, geralmente, ela é mais, num relevo mais alto, perdão. E quando esse rio vem descendo, ele vem arrastando sedimentos, ele vem cavando o solo, vem modelando o relevo. Quando chega aqui, ó, no Golfão Maranhense, esse rio ele já vai encontrar um relevo mais plano, certo? Mais plano, por estar perto do oceano, entre outros fatores. Então, é por isso que vocês vão ver que no norte do Maranhão, né, onde está localizada a ilha de São Luís, vocês não vão encontrar relevo de altas alturas, altitudes, não vão encontrar. Por quê? Porque nessa parte aqui, ocidental, a gente tem o quê? Mangue. Nessa parte oriental, a gente tem os lençóis maranhenses. E na ilha de São Luís, a gente vai encontrar quem? O Golfão Maranhense. Então, a gente não tem relevo de grandes altitudes na parte norte do Maranhão, tá bom? Vamos lá. Professora, Oi. só um momento. Essa aula eu estou vendo que na falta ainda a metade dos slides, né? Então a gente vai dividir em duas partes, tá? Parte um e parte 2, tudo bem? A parte 2 vai ser hoje ainda? Vai continuar, tá bom? Tá bom, perfeito. Bora lá, gente. As nascentes dos principais rios. Então, vocês podem ver, ó, as bacias hidrográficas do rio Pindaré, do rio Vai, 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 Mucarim, vou te dar para tua irmã. Sossega bem aí. do rio Itapecuru. Então, são rios que surgem aonde? Aqui no sul, na região central ou na região sul do Maranhão, né? Esse traço aqui é o rio principal e esses bracinhos são os seus afluentes, que são rios pequenos que fazem parte dessa bacia, e vocês podem ver que os rios maranhenses, o curso deles é do sul, né, de baixo para cima, vamos dizer assim. Então, esses rios eles estão desaguando aonde, gente? No Golfão Maranhense. Só uma dica para vocês: se vocês olharem na prova questões que se tratam do relevo ou dos domínios geomorfológicos de São Luís, e se você for ter letra A, B, C, D, se tiver letra E, acho que até a D, se eu não me engano, tem lá as alternativas. A alternativa que tiver Golfão Maranhense, você já separa ela para analisar se falar em domínio geomorfológico ou em estrutura geomorfológica de São Luís, certo? Ou qual é a maior reentrância da capital maranhense? Aí vai estar lá Golfão Maranhense, e vai ter vários outros nomes. Ah, que tiver Golfão Maranhense, você separa e analise, tá? Não vou marcando de vez, mas pode ser uma provável que alternativa, tá bom? Acredito que nós temos o quê? Uns 2 minutos aí. Gente, esse aqui é um linkzinho, tá? Do relevo de São Luís, é um mapa topográfico. O que é isso? Vocês vão, após a aula, né? Se você tiver curiosidade, copia e cola no Google e vocês vão ver lá um mapinha bem dinâmico, né? Mostrando o relevo, o mapa topográfico de São Luís, onde vão estar indicando as áreas mais altas e as áreas mais baixas da nossa capital. E vocês vão até ver, por exemplo, a área do Tirirical, né, que é onde se concentra, é onde se localiza, na verdade, o aeroporto de São Luís. O aeroporto de São Luís ele está localizado numa área bem alta de relevo, né, comparada às outras áreas baixas da capital. Então, por que que o aeroporto de São Luís foi construído naquele lugar? Porque está localizado numa parte alta da nossa cidade, tá bom? E numa localização muito boa, aliás, certo? Gente, essa aqui são fotos autorais, tá?
que eu tive a oportunidade de tirar de algumas partes do relevo da região metropolitana de São Luís. Aqui nós temos a Ilha de Tauamirim, que faz parte de São Luís, que está localizado ali no bairro da Estiva. Na verdade, é separado do bairro da Estiva, porque quando a gente chega, atravessa, né, o canal para poder chegar na ilha. Nós temos aqui a Ilha do Medo, que fica ali localizado próximo a Alcântara, que a gente também tem que atravessar um canal. E nós temos a praia de Caúa, que fica em São José de Ribamar, fazendo parte também da região metropolitana de São Luís. E eu vou mostrar através dessas imagens bem aqui, não só o relevo, mas um pouquinho da vegetação da nossa cidade, da nossa região metropolitana, São Luís. A aula está acabando, está em 39 minutos e 14 segundos. 17. Então, eu vou contextualizar aqui. Gente, essas fotos, elas foram tiradas, não tem muito tempo, tá? E vocês vão poder ver imagens, do relevo da região metropolitana de São Luís. Eu vou encerrar, né? E vou enviar um outro link para a gente terminar essa aula, tá bom? Para não cortar minha voz assim subitamente.